e vamos embora. Amém, queridos? Amém. Esse amém aí também desanimado. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito conforme queres. E desde aquela hora ou daquele instante, a sua filha ficou sã. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, onde Jesus ele pode operar milagres? Interessante que em muitos momentos nós caminhamos, vamos a eventos, vamos às igrejas, vamos a lugares, e em muitos momentos devemos nos perguntar aonde é que Jesus ele opera milagre. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um milagre que aconteceu dentro de casa. Você acredita que milagre pode acontecer dentro da sua casa? Amém. Você acredita que milagres já estão acontecendo dentro da sua casa? Amém. E essa história aqui vai mostrar um local um pouco diferente onde aquela mulher se encontrou com Jesus, mas no final o milagre aconteceu dentro da sua casa. Pergunte ao irmão que está ao seu lado: aonde o Senhor Jesus pode operar milagres? Pergunte para ele. Onde o Senhor Jesus pode operar milagres? Se ele não te respondeu, fale para ele assim: aonde estivermos, o Senhor pode operar milagres. Amém. Essa passagem aqui, queridos, ela tem algumas implicações que são implicações muito sérias. É um encontro aqui cultural muito sério. Jesus, esse texto ele vai relatar a caminhada de Jesus na terra, mas Jesus ele estava perto do seu final, perto do final do seu ministério. E ele ali no meio da Judéia, no meio dos judeus, ele não tinha mais condições de ficar a sós com os seus discípulos, porque onde Jesus passava, grande multidão o acompanhava. E Jesus sempre era abafado, sempre as pessoas se reuniam próximo de Jesus e ele não conseguia em um minuto ficar a sós com os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que um momento Jesus vira e fala assim: olha, a gente precisa ir para um local onde eu preciso estar nos últimos momentos ali com vocês, porque alguns ensinamentos importantes ainda precisarei passar para vocês. E a Bíblia vai dizer que no norte da Galileia, Jesus ele atravessa. E ele vai para uma região ali dos Fenícios, a região de Tiro e Sidom. E o mais interessante nesse texto, que estudando um pouquinho o contexto histórico, Flávio Josefo vai dizer que não existia nenhum fenício pior do que aqueles que moravam em Tiro e em Sidom, que eram aqueles que perseguiam o povo de Israel. Eram aqueles que sempre lutavam contra o povo de Israel. Mas Jesus ele se retira do meio dos seus para se encontrar com esses que eram tidos como gentios, como inimigos de Israel. E aqui tem um contexto histórico muito importante, queridos, porque foi a primeira vez que Jesus sai da sua terra, do meio dos seus, e vai para o meio dos gentios. É o prenúncio de tudo aquilo que os discípulos deveriam fazer, que era a ideia de quebrar barreiras, quebrar fronteiras. Porque a Bíblia
sendo gentil, sendo macaense, sendo brasileiro, não importa. Aonde tiver alguém sedento da palavra e da presença do Senhor, ali o Senhor se fará presente. Eu te faço uma pergunta. Você tem estado sedento pela presença do Senhor Jesus Cristo? Você tem quebrado barreiras para estar diante do Senhor Jesus Cristo? Porque aqui Jesus está ensinando para os seus discípulos, olha, não existem barreiras para o Evangelho. Eu sei que eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Eu vim para Israel. Mas não só para Israel que eu vim para trazer as boas novas do meu pai. Eu vim para todos aqueles que estão sedentos pela minha palavra. E aqui começa um contexto histórico muito importante, onde mais à frente o Senhor Jesus Cristo vira para os discípulos na grande comissão e falou para eles, olha, vocês devem pregar o Evangelho aos quatro cantos dessa terra. Devem ensinar a palavra, devem discipular, devem orientar, devem levar a salvação da minha parte para aqueles que estão necessitados. E uma coisa eu aprendo com esse texto, queridos. Aonde nós estivermos, devemos ser canais do Senhor para que vidas sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Se eu estou na escola, lá eu devo ser canal do Senhor. Se eu estou no trabalho, lá eu devo ser canal do Senhor. Se eu estou em uma outra cidade, lá eu devo ser canal do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor, a cruz do Senhor Jesus Cristo, ela quebra todas as barreiras para salvar aqueles que estão necessitados. Aqueles que professarem o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas, queridos, além do contexto histórico, a Bíblia vai dizer que essa mulher cananeia, essa mulher gentia, ela ouviu, em algum momento, falar sobre o Senhor. Porque Jesus, ele estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus estava orientando, Jesus estava discipulando dentro da sua terra. Mas quando ele chega em uma região estrangeira, ele sai da Palestina, ele sai da Galileia e vai para Tiro e Sidom, como é que aquelas pessoas sabiam quem Jesus era? Em algum momento, aquela mulher ouviu falar sobre Jesus. E ela ouviu falar que Jesus ele cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus derrama bênçãos sobre os seus. Eu vim anunciar para vocês nessa noite que Jesus ele salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus abençoa. Eu vim dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele está, Ele transforma o ambiente e derrama bênção sobre as nossas vidas. Amém. Você acredita que Jesus se faz presente aqui nessa noite? Amém. Queridos, e aquela mulher em algum momento ela ouviu falar sobre Jesus. E ela, quando escutou alguém dizer, olha, Jesus, o Galileu, aquele que foi dito que viria pelos profetas, ele está aqui na nossa terra. E aquela mulher, passando por uma grande prova dentro da sua casa, ela correu para se encontrar com o Senhor. E quando aquela mulher ela corre para se encontrar com o Senhor, a primeira coisa, queridos, que ela grita é: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão ou misericórdia de mim. O título Filho de Davi, queridos, era um título muito importante para aquele momento. Significava alguém poderoso, significava majestade, significava alguém que tinha todo o poder diante dele. E ela entendeu que só Jesus tinha todo o poder e só Jesus poderia levar a cura para a sua casa. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que só Jesus pode levar a bênção para a sua casa, só Jesus pode transformar a sua vida, só Jesus ele pode libertar, só Jesus ele pode salvar, só Jesus pode abrir a porta de emprego, só Jesus pode restaurar o casamento, só Jesus pode restaurar a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Só Jesus pode. E aquela mulher, ela quando escuta falar, ela vira para ele e fala: Jesus, filho de Davi, tenha
terá misericórdia de mim. Mas os discípulos, eles viram e falam assim com Jesus: olha, despede ela. Ou eles poderiam estar dizendo aí na tradução: olha, abençoa ela, libera ela. Mas eles não falaram isso, queridos, por causa da compaixão. Eles não falaram isso por causa do amor, do carinho que eles tinham com aquela mulher. Eles falaram isso porque aquela mulher estava se tornando um estorvo para eles. Eles falaram isso porque aquela mulher estava ali atrapalhando eles. Mas Jesus vira para eles e fala assim: olha, quem são vocês para que vocês venham impedir alguém de vir até mim? O que eu quero dizer para você, meu irmão, que nada pode nos impedir de irmos até o Senhor. Se existir uma multidão diante de todos nós, devemos passar por ela. Se existir alguma barreira diante de todos nós, ela deve ser ultrapassada. Se existir algum empecilho diante de todos nós, devemos clamar ao Senhor. Esse empecilho ele vai ser retirado e nós renderemos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de ser adorado em nome de Jesus. E aqueles discípulos, eles foram uma barreira para aquela mulher. Mas é interessante, todas as vezes que eu leio sobre Jesus, quando pegamos lá em João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer que foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Quando pegamos Mateus capítulo 9, de 9 a 13, nós vamos ver Jesus encontrando com Mateus. Nós vamos ver Jesus encontrando com Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver Jesus encontrando com André. Nós vamos ver Jesus entrando na casa de Marta e Maria. Se vocês repararem, biblicamente falando, todos aqueles que estavam vazios diante do Senhor saíram cheios da tua graça. Todos aqueles que estavam com o coração sedento diante de Deus saíram cheios de júbilos. Porque Deus, Ele não resiste um coração que se quebranta diante dele. Deus, Ele não resiste um coração sedento por teu Espírito Santo. E uma coisa eu te pergunto: você está sedento por Ele aqui nessa noite? Você tem andado sedento pelo Senhor? Porque eu te desafio: se você chegar vazio diante dele, você sairá cheio. Se você se diminuir diante dele, Ele vai te encher da tua graça. Ele vai te encher do teu poder. E aonde você estiver e tudo que você vier a fazer, você será bem sucedido. Porque o Espírito de Deus estará presente na sua vida. Mas, irmãos, algumas histórias vão dizer que aquela mulher, ela foi até o Senhor Jesus Cristo porque ela estava com uma dor muito grande. Mas o interessante é que o problema não estava nela. O problema estava na sua filha. Não era a mulher que estava doente, mas era a sua filha que estava doente. Não era a mulher que estava necessitada, mas era a sua filha que estava necessitada. O que eu aprendo desse texto, que se dentro da família tiver alguém que esteja buscando pelos seus, Deus terá misericórdia e abençoará a nossa casa. Amém. Você está aqui buscando pelos seus? Você está aqui lutando pelos seus? Está chegando salvação para todos nós, está chegando salvação para a nossa casa. Falaremos como Josué: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês que vieram aqui nessa noite, mas eu já creio, eu já co-criei, eu já imaginei eu e a minha casa rendendo graças ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que ainda nem todos sejam salvos hoje, mas serão salvos pelo poder que há no santo nome de Jesus. Aquela mulher não necessitava de um milagre, mas a sua filha necessitava. E ela foi buscar pelos seus. Queridos, Jesus, quando ele escuta o clamor, vamos falar de alguns pontos do clamor dessa mulher, mas Jesus, quando ele escuta
sobre quando ele escuta o clamor dela, o desespero dela, a gritaria dela. Jesus para e vai dialogar com aquela mulher. E Jesus vira para ela e fala: olha só, eu não vim aqui para salvar vocês, gentios. Eu vim aqui para salvar os que são da casa do meu pai, o povo de Israel, o povo escolhido. Mas aquela mulher vira para ele e fala: Senhor, olha, o Senhor é compassioso, o Senhor é misericordioso. Mas Jesus fala para ela: como é que eu vou tirar o pão da mesa dos meus filhos e eu vou dar para os cachorrinhos? Aqui tem um contexto histórico muito importante. Às vezes, quando lemos a Bíblia, é por isso que todas as vezes que lemos a Bíblia, devemos pedir ao Espírito Santo ajuda, entendimento. Porque nos deparamos aqui com algo muito impactante. Como pode Jesus virar para ela e falar: olha, eu não posso tirar da mesa dos meus filhos e dar para os cachorrinhos? Interessante que no contexto que aquela mulher estava inserida, cachorrinhos, na visão dela, eram animais que eram largados na rua, abandonados na rua, que viviam aos ermos, que viviam expostos, que viviam largados. Mas Jesus, quando ele vai dialogar com ela, ele não vai com um olhar de crítica, de apontamento. Dois pontos aqui na fala de Jesus. Primeiro, quando Jesus ele vai conversar com ela, Jesus vira para ela e fala assim: olha, eu não posso tirar dos meus e dar para os cachorrinhos. Mas o olhar de Jesus para ela ali foi um olhar de compaixão, de ternura. Não foi um olhar de apontamento. Porque tudo depende da intensidade que eu coloco na voz. Tudo depende da forma que eu vou falar. E Jesus, quando ele vai falar com ela, ele vai falar com amor. Ele vai falar com compaixão. E quando lemos cachorrinhos ou cães aqui no texto, a palavra grega aqui é kunaria. É uma ideia de cão de madame. O cão que vive em um palácio. Um cão que é cuidado como se fosse um filho, mesmo não sendo filho. Eu não sei se você entendeu. Mas Jesus vira para aquela mulher e fala para ela: olha, eles podem até te tratar como um cão. Você pode até não pertencer ao povo judeu. Mas uma coisa que eu vou te dizer: assim como uma madame trata os seus cães que não são seus filhos, trata os cães que não são seus filhos, assim eu também trato aqueles que não são Deus, aqueles que não fazem parte do povo escolhido. E Jesus vira para ela: como é que uma madame cuida dos seus cachorrinhos? E eu lembrei, eu jogo bola com a galera de sábado, que tem uma pessoa lá que é aposentada da Petrobras, que ele tem um cachorrinho, uma cachorrinha, que ele foi comprar uma coleira para cachorrinha lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, foi comprar e a coleira custava quase R$400. Eu virei para ele e falei: quem me dera se eu fosse tratado assim como a sua cachorrinha é tratada. E eu lembrei, eu estudando o texto, eu lembrei, olha só o carinho, o cuidado. Mesmo não sendo dele, não sendo filho dele, ele tratava como se fosse. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo ele não faz exceção de pessoas. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo não escolhe negro, branco, amarelo, pardo, não escolhe idioma, não escolhe denominação. Eu quero dizer para você que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele quebra barreiras, que a cruz do Senhor Jesus Cristo quebra qualquer tradição, qualquer denominação. A cruz do Senhor Jesus Cristo ela é o suficiente para todos nós, porque todos aqueles que se renderem à cruz do Senhor será salvo ele e todos da sua casa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas, irmãos, devemos lembrar nesse texto aqui de algumas coisas. Aprendemos que o olhar de Jesus para todos nós não é um olhar de apontamento. Hoje cedo, na escola bíblica dominical, nós estávamos falando um pouco sobre Sansão, a lição 10 da revista, sobre o que fez Sansão fracassar, o que tem feito muitos fracassarem. Mas todas as vezes que nós fracassamos, que nós
quero que você entenda que você precisa sair daqui tirando o peso dos seus ombros, porque o peso maior Cristo levou na cruz do Calvário para trazer paz para a sua vida. Irmãos, o Evangelho de Cristo não é um evangelho de apontamento. O Evangelho de Cristo não é um evangelho de culpa. Lógico que o Espírito Santo vai nos convencer do erro e do pecado, mas o Senhor não vai nos apontar. Quem você tem escutado? Com quem que você tem dividido as suas fraquezas? Com quem que você tem dividido os seus erros, as suas falhas? Compartilha com Cristo. Compartilha com Ele. Porque talvez se você compartilhar comigo, eu vou te apontar, eu vou te criticar. Talvez se você compartilhar com a pessoa que está ao seu lado, ela vai te criticar, ela vai te apontar. Mas Cristo, através do Espírito Santo que habita, que se faz presente aqui nessa noite, Ele está de braços abertos para te arrepender. Ele está de braços abertos para te abençoar se o arrependimento estiver verdadeiramente no seu coração. Tudo aquilo que precisou ser feito, foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Todo o peso que nós deveríamos carregá-lo através do erro e do pecado, Cristo levou na cruz do Calvário. Quer saber de uma novidade? Você não precisa fazer nada a não ser se render aos pés dele. Porque tudo aquilo que deveria ter sido feito, foi feito por ele na cruz do Calvário. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus chega naquela região, que era uma região onde ele queria ter intimidade. Ele queria ter mais tempo com os discípulos. E ele tem um encontro com essa mulher. A primeira pessoa que Jesus encontra naquele lugar é essa mulher. Mas quais foram as ações dessa mulher que chamaram a atenção de Jesus? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas ações dessa mulher que servem de lições para todos nós, que ela colocou em prática, e se nós também colocarmos em prática, chamaremos a atenção do Senhor. A primeira ação é que a Bíblia diz que aquela região era uma região estrangeira, onde Jesus ainda não tinha tido contato. Ele nunca tinha estado naquele lugar. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela ouviu falar sobre Jesus. E eu te faço uma pergunta aqui nessa noite. Você já ouviu falar sobre os grandes feitos do Senhor Jesus Cristo? E agora? O que é que você vai fazer? Você já ouviu falar que Jesus ele opera milagres, amém? Você já ouviu falar que Jesus cura, amém? Você já ouviu falar que ele liberta, que ele salva, que ele abençoa, que ele faz sinais miraculosos no meio de todos nós, amém? E agora, o que é que nós vamos fazer? Já sabemos que Jesus ele faz tudo isso. Nós que somos batistas aprendemos desde mocinhos, menininhos, guris. Sempre somos ensinados sobre os feitos de Jesus. Mas e agora que ouvimos falar sobre os feitos de Jesus, o que é que nós vamos fazer? Então aquela mulher ouviu falar sobre os grandes feitos de Jesus. Assim como todos nós escutamos aqui na igreja, todas as reuniões, todos os encontros. E depois que ela ouviu falar sobre Jesus, a segunda coisa que ela fez foi ser sincera, transparente. E ela vira para Jesus e apresenta a sua dor. Ela vira para o Senhor Jesus Cristo e fala para ele: Senhor, a minha filha ela está doente. A minha filha ela está endemoniada. Tenha misericórdia de mim e da minha casa, Senhor. Então aquela mulher ela vira para Cristo e ela fala para Cristo aonde Cristo deveria entrar com o milagre. Ela foi, queridos, específica para Cristo. Ela falou para ele onde é que ele precisava operar milagre. Sabe, porque em muitos momentos nós não recebemos milagres a partir do Senhor, porque nós não somos específicos com Ele. Não falamos para Ele exatamente aquilo que nós precisamos. Porque se eu preciso de cura, eu preciso falar para Ele que eu necessito de cura.
Todos nós que estamos aqui necessitamos de milagres, amém? Mas a gente tem sido específico com Cristo. Porque em muitos momentos nós dobramos o joelho e falamos tantas coisas com Cristo, pedimos tantas coisas e esquecemos realmente daquilo que nós necessitamos. Aquela mulher não precisava de alimento. Aquela mulher não precisava de dinheiro. Aquela mulher não precisava, queridos, da abertura da porta de emprego. Ela precisava que a sua filha fosse liberta. O que é que você tem precisado que Cristo faça na tua vida? O que é que você tem precisado que Cristo faça na tua casa? Não saia daqui nessa noite sem que você seja específico com Ele. Você está precisando da cura para quem? Para o seu filho? Para sua esposa, seu esposo, sua irmã, seu irmão? Para sua mãe, seu pai? Do que é que você está precisando? Fale para Ele. Seja sincero, transparente, mas mostre para Ele aonde é que você está precisando do milagre. Então eu aprendo que aquela mulher virou com a dor. Tem um filósofo chamado Benjamin que ele disse que aquela mulher pega a dor da sua filha como se fosse dela. A ideia de empatia. E ela vai até o Senhor e derrama essa dor diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te desafiar aqui nessa noite. Traga a sua dor diante do Senhor Jesus Cristo. Porque com certeza, da mesma forma que Ele agiu na vida dessa mulher, Ele também agirá na sua vida. Da mesma forma que Ele abençoou essa casa, essa família, Ele também abençoará a sua vida. Da mesma forma que Ele transformou a vida dessa criança, dessa jovem, dessa menina, assim também Ele fará em nossas vidas. Porque todas as vezes que nós nos derramamos aos pés do Senhor, não saímos dali com as mãos vazias, ao contrário, saímos dali cheios da graça, do poder, da misericórdia, saímos cheios do mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela virou para o Senhor e falou: Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha casa, que o Senhor visite a minha filha. Porque ela, quando foi dialogar com Jesus, Jesus olha para ela com um olhar de compaixão. Eu quero dizer que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, mas não é para você ser julgado ou ser apontado. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite porque Deus tem um olhar compaixoso sobre a sua vida. Deus tem um olhar compaixoso sobre a sua casa. Eu acredito que algo diferente do Senhor já está acontecendo nesse lugar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto que eu pego aqui, queridos. Eu não sei se eu posso pregar até 10, 11 horas da noite. Amém, queridos? Amém? Se eu for até lá, eu tenho certeza que eu não terei mais oportunidade. Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas, queridos, a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, com essa mulher, além de ela ouvir falar sobre Jesus, além dela ser específica, mostrar para Cristo aonde é que ela precisava do milagre, essa mulher ali, ela quebrou barreiras. Aquela mulher quebrou tradições. Aquela região, queridos, não era uma região cristã. Aquela região talvez ainda não tivesse recebido as boas novas do Senhor. Mas aquela mulher, ela quando escutou, talvez, a Patrícia falando lá: olha, Deus operou milagres na minha vida. Talvez a Ana falando lá para os vizinhos: olha, Deus operou milagres na minha vida. Talvez o Galeano falando: olha, Deus operou maravilhas lá no salão na minha vida. Alguém escutou. E alguém creu. E se alguém creu naquilo que foi dito, acreditou, assim foi essa mulher. E ela quebrou todas as tradições, os paradigmas, as barreiras, os empecilhos. A Bíblia não vai dizer a idade dessa mulher, queridos, mas ela viveu uma vida toda debaixo de um credo, de uma religião, de um costume, de uma doutrina. Talvez ela, conjecturando a história, pastor PC, talvez ela tenha vivido 30, 40 anos debaixo de um jugo
do Senhor. Quebre as barreiras para estar diante de Cristo. Nada pode estar entre você e o Senhor. Sabem por quê, queridos? Que muitos casamentos estão sendo destruídos. Sabem por quê? Que muitas famílias estão sendo destruídas. Porque muitas coisas estão entrando entre os cônjuges. Muitas coisas estão entrando entre os integrantes da família. Nada pode estar entre você e o Senhor. O elo de ligação entre você e a sua família precisa ser o Espírito Santo de Deus. Não pode ser rede social, não pode ser televisão, não pode ser novela, não pode ser futebol, não pode ser Flamengo, não pode ser Vasco, Fluminense, nada pode estar entre você e a sua família. Porque se alguma coisa estiver entre você e Cristo, com certeza, você não vai ouvir falar dos grandes feitos que Cristo tem feito no meio da igreja. Cristo tem operado milagres, irmãos. Aleluia. Cristo tem agido no meio de todos nós, irmãos. Mesmo no meio do caos, Cristo tem sido maravilhoso para conosco. Se estamos aqui, queridos, foi porque o Senhor nos trouxe em segurança. Vencemos a Covid, vencemos crises, vencemos problemas financeiros. Nós estamos aqui para o louvor do santo nome do Senhor. Aleluia! Mas, queridos, mas o que aquela mulher fez? Além de ela ter ouvido falar sobre Cristo, além de ela ter sido específica, ter quebrado todas as barreiras, interessante que aquela mulher entendeu que nada poderia impedi-la naquele dia. O que tem te impedido de ir até o Senhor nesse dia? Essa mulher, ela se joga aos pés do Senhor e grita por socorro. Aí o Senhor me fez lembrar do Salmo 121, versículo 1. De onde veio o meu socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem a solução para a sua vida? Vem do Senhor. De onde vem o milagre para a sua vida? Vem do Senhor. De onde vem a restauração da família? Vem do Senhor. De onde vem a abertura da porta de emprego? Vem do Senhor. De onde vem a bênção? Vem do Senhor. Só Ele pode, Deus. Só Cristo pode. Mas além de tudo isso, aquela mulher, ela demonstrou fé. Ela começa a dialogar com Jesus, mas o diálogo dela com Jesus não era um diálogo qualquer. Ela não vai até o Senhor Jesus Cristo de qualquer forma. Ela começa a conversar com Jesus, queridos. E a primeira palavra, ou a primeira frase que sai da boca dela foi: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de adoração. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de exaltação. Aquela mulher, quando ela vai conversar com Cristo, ela coloca em prática a sua fé. Mas não era uma fé qualquer. Era uma fé que adorava. Ela começou seguindo Jesus em pé e terminou de joelhos diante do Senhor. Porque ela entendeu que de pé ela não conseguiria vitória, mas se ela se ajoelhasse diante de Cristo, Cristo teria misericórdia dela. Não importa como você começou, não importa. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa. Não importa como foi a sua vida, nada disso importa. Importa como é que você vai agir hoje diante da presença do Senhor. Ela estava andando, caminhando. O passado dela era um passado turbulento, mas ela começa em pé e termina de joelhos diante de Cristo. Cristo, ele não resiste àqueles que se prostram diante dele. Com certeza, a bênção, o milagre será derramado sobre as nossas vidas. Podemos crer que a fé daquela mulher, queridos, ela era uma fé que é como se fosse algo que estivesse sempre em movimento.
E quando a Bíblia relata aqui que ela se ajoelha, quando pegamos a palavra aqui no grego, ela traz uma alusão à água do rio que está se movimentando. Eu não sei se você entendeu. Aquela mulher, independentemente do que estivesse acontecendo, ela não pararia de adorar ao Senhor, ela não pararia de exaltar ao Senhor. Se o milagre não acontecesse na casa dela, ela continuaria exaltando e glorificando o nome do Senhor. Se a bênção não tivesse chegado na casa dela, ela continuaria, porque a ideia de fé, a fé traz sempre a ideia de algo que está em movimento. Eu não sirvo a Deus pelos bens que Ele tem para me dar, eu sirvo a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é a única solução para a minha vida, porque Ele merece a minha adoração. Eu não sirvo a Deus porque Ele abriu a porta de emprego, ou porque Ele derramou a cura sobre a minha casa, porque Ele abençoou a minha casa. Eu sirvo a Deus porque Ele é uma verdade absoluta, porque Ele merece a minha adoração, porque Ele é quem é digno de ser adorado. Aleluia. A ideia aqui, queridos, de fé, era a ideia de que uma água do rio que está sempre em movimento. O que eu quero falar para você é que, independentemente daquilo que estiver acontecendo, coloque a sua fé em prática e adore ao Senhor. Coloque a sua fé em prática e exalte ao Senhor. Coloque a sua fé em prática e glorifique o nome do Senhor. Eu já falei aqui há um tempo atrás que era muito interessante. Todas as vezes que Deus usava o homem de Deus para levar o povo de Israel à vitória, eles não adoravam a Deus depois da vitória. Eles adoravam antes, durante e depois. Eu desafio você essa noite a adorar a Deus antes do milagre, durante o milagre e depois do milagre, porque Ele merece toda a nossa adoração. Que Cristo seja louvado e exaltado em nossas vidas. Aleluia. O milagre já aconteceu? Não importa. O nome do Senhor deve ser adorado. O nome do Senhor deve ser exaltado. E aquela mulher, queridos, ela quando se aproxima, ela não pensa em outra coisa a não ser adorar a Cristo. Aí a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas, ou as outras coisas, nos serão acrescentadas. Buscai a Deus, adore a Ele, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que você precisa? O que você necessita nessa noite? Você já falou com Ele, você já direcionou onde é que você precisa do milagre, onde é que você precisa da ação dEle. Então esquece isso agora e comece a adorar a Ele, comece a exaltar a Ele, não perca a oportunidade, porque Ele já está trabalhando lá, queridos. Nós estamos adorando aqui e Ele está trabalhando lá onde nós precisamos do milagre. Aquele que veio aqui nessa noite, que vem em busca da abertura da porta de emprego, Ele já está abrindo a porta de emprego, a cura já está acontecendo, a restauração já está acontecendo, o milagre já está acontecendo. Cristo já está na nossa casa e está cuidando de todos nós para o louvor do Deus Santo Nome. Aleluia. 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 Glória a Deus. Por último, a última ação desta mulher é que a Bíblia vai dizer que essa mulher ela se aproxima de Cristo não porque Cristo, Avelino, poderia ajudá-la. Ela se aproxima, queridos, de Cristo. É a última coisa que eu aprendo aqui com ela, é que ela se aproxima de Cristo porque ela entendeu, pastora Cecília, que Cristo, Ele é a sua única esperança. Ah, meu irmão, Cristo é a única esperança para mim e para você. Cristo tem sido a sua esperança, irmão? A palavra esperança aqui, ela tem a mesma etimologia da palavra fé, elas caminham juntas. Então, Cristo é a minha esperança, eu tenho fé nele. Todas as vezes que a Bíblia relata que alguém tinha esperança em Deus, esperança em Cristo, é porque aquela pessoa estava colocando a sua fé em ação. Eu quero dizer para você aqui nessa noite
que aquela mulher, ela vai diante de Cristo com a sua alma derramada e ela entendia que a esperança dela não estava nos médicos, não estava nos juízes, nos líderes daquele momento, nos advogados. A esperança dela estava no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem direcionado aquilo que você precisa? Não existe nada que é impossível diante de Deus. Espere nele, esteja esperançoso, porque no momento certo ele vai agir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mas irmãos, depois que essa mulher fez tudo isso, o que é que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo? Depois de tudo que essa mulher passou e fez, o que o Senhor Jesus Cristo tomou de ação? No versículo 22, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele para e ele escuta aquela mulher. O nosso Deus, o Deus que está presente aqui neste lugar, ele está sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Por isso que quando nós temos a oportunidade, não devemos perder a oportunidade de adorá-lo, de exaltá-lo. Não podemos perder a oportunidade de conversarmos com Ele, porque Ele estará sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor. A Bíblia vai dizer que Jesus escutou aquela mulher. Jesus está nos escutando nessa noite, irmãos. Jesus tem escutado as nossas petições. Jesus tem escutado os nossos choros. Jesus tem recebido as nossas lágrimas como aroma suave. E com certeza, no momento certo, Ele vai transformar as lágrimas em bênçãos sobre as nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo é que os olhos do Senhor estão sempre, queridos, sobre o justo. E os seus ouvidos sempre atentos ao seu clamor. Fale para a pessoa que está ao seu lado assim: olha, não sei se você sabia. Olha para ela assim: não sei se você sabia. Deus, Ele ouve você. Mas fala com fé, não sei se você sabia. Deus, Ele ouve você. Não sei se você sabia, o Deus que nós servimos, que se faz presente aqui nessa noite, Ele está nos ouvindo, queridos. Aleluia! A segunda coisa que eu aprendo é aquilo que está em João 10, capítulo 27. O Senhor Jesus, Ele conversou com aquela mulher. Existiam milhares de pessoas naquele lugar. Existiam muitos líderes naquele lugar. Muitas pessoas que estavam necessitadas da atenção de Cristo naquele lugar. Mas a Bíblia aqui, nesse momento, ela relata a história dessa mulher. E o encontro que ela teve com Cristo. E a Bíblia vai dizer que ela conversa com Cristo. Mas o mais interessante, Cristo também conversa com ela. Eu quero dizer que em muitos momentos nós conversamos com Cristo e Ele sempre conversa conosco. Mas não ouvimos a voz dele por causa das tribulações da vida, por causa dos barulhos que se fazem presente dentro da nossa casa, por causa da gritaria que abafa o som do Espírito Santo. Em muitos momentos nós devemos parar com a gritaria, parar com o barulho, para ouvirmos a voz do Senhor. Sempre quando eu leio esse texto, eu lembro de Elias quando ele entra na caverna, queridos. A Bíblia vai dizer que passa lá um vendaval, um terremoto, um furacão, uma tempestade. Passou tudo, mas ali Deus não estava presente. Deus se fez presente quando chegou a brisa suave. A ideia ali é a ideia de uma brisa, assim, literalmente, mas traz a ideia também do coração de Elias, que estava totalmente atribulado, mas que naquele exato momento estava descansado na presença de Deus. O que eu quero dizer para você, querido irmão, que veio aqui nessa noite, que nós deixamos os barulhos que nos cercam, deixamos esses barulhos impedirem todos nós de ouvirmos a voz do Senhor.
tenha paz, aquieta a tua alma, descansa no Senhor, espera nele. Eu sei que está difícil, eu sei que é complicado, eu sei que em muitos momentos é doloroso, mas Deus ele não vai agir no meio do barulho, queridos. Deus ele não vai agir no meio do furacão, da tempestade, ele vai agir no meio da bonança. Ele quer trazer paz para você, ele quer trazer paz para a sua casa. Vamos parar com a gritaria dentro do lar, com a gritaria entre os cônjuges, os filhos. Eu aprendi há muito tempo atrás que a gente só grita com quem está distante de todos nós. Porque se eu estou do lado da pessoa e eu estou gritando com ela, significa que ela já está longe de mim há muito tempo. Eu preciso tomar cuidado com isso, com o distanciamento que está sendo gerado entre os integrantes da família. O distanciamento tem sido gerado pela gritaria, pela correria do dia a dia, pela rede social, pela televisão, pelos jogos. Tudo isso tem deixado a gente ficar distante, é por isso que a gente está gritando. É por isso que a gente está fazendo muito barulho. O único barulho que deve existir na nossa vida é o barulho da adoração, irmãos. É o barulho da exaltação. É o barulho da glorificação do santo nome do Senhor. Os outros barulhos, queridos, são falsas doutrinas. É o inimigo que está tentando destruir aquilo que Deus tem abençoado. Vamos parar com o barulho e vamos ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor tem falado com todos nós. Cristo tem falado com você? Você tem escutado a voz do Senhor? Em muitos momentos não escutamos, porque o barulho tem abafado, o barulho tem impedido de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu aprendo aqui é que a multidão não impediu a mulher de ir até Cristo. As pessoas não impediram a mulher de ir até Cristo. E aquela mulher, ela fala com Cristo, mas Cristo devolve. Cristo conversa com ela. Porque só aquilo que Cristo liberou sobre ela é que fez com que ela entendesse que o milagre já estava acontecendo na vida dela. Só aquilo que nós ouvimos de Deus que faz com que a gente entenda que mesmo passando pelas provações, as dificuldades da vida, Cristo ele já está operando milagres sobre todos nós. Irmãos, caminhando para o fim, eu falei para os irmãos que aquela mulher, ela vira para Cristo e ela é específica. Aí eu pergunto aos irmãos, o que aquela mulher mais precisava? O Senhor realizou? Amém, irmãos? O que aquela mulher mais precisava, o Senhor realizou? Todas as ações que ela tomou diante de Cristo, essas ações surtiram consequências positivas sobre a vida dela, amém? Amém. Da mesma forma é sobre todos nós. A Bíblia vai dizer que o que aquela mulher precisava, Cristo, ele derramou. Mas o mais interessante é que Cristo, quando ele vai falar com ela, ele fala assim: mulher, o que você deseja já foi feito. A palavra grega aqui para desejas é telo ou etelo, é que naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, aquilo que a mulher tanto precisava, o Senhor Jesus Cristo a abençoou. Eu quero dizer para você que quando você se rende a Cristo, quando você quebra as barreiras que te impedem de servir a Cristo, quando você rende a coração graças a Ele, no mesmo instante Cristo começa a operar milagres sobre as nossas vidas. Cristo já está visitando a sua casa e o milagre já está acontecendo, irmão. A semana vai ser uma semana abençoada, porque Cristo já está preparando a semana para todos nós. A semana será de luta, será sim, mas será uma semana de vitória, porque Cristo já nos deu a vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o milagre
você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você está precisando, mas conversa com Cristo, fale com Ele. É só você e Ele. Divida com Ele, não divida com mais ninguém. Seja sincero com Ele. Fale para Ele, Senhor, o milagre que eu estou precisando é esse daqui. Mas depois que você conversar com Ele, falar do milagre que você está precisando, comece a adorar, comece a exaltar, comece a colocar sua fé em prática, acreditando que o milagre já aconteceu, acreditando que Ele já começou a trabalhar na sua vida. Irmãos, aquele lar era um lar que estava em tristeza. Aquela família era uma família que estava em agonia, em desespero, em desesperança. Mas a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante, naquele mesmo momento que aquela mulher colocou sua fé em prática e dialogou com Cristo, a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante Cristo devolveu a alegria para a sua casa. Porque naquele momento Cristo libertou aquela menina e ela passou a ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. O que eu quero dizer para você, irmão, que quando nós conversamos com Cristo, dialogamos com Ele, ouvimos a sua voz, no mesmo instante Ele já começa a trabalhar lá. E aonde tinha tristeza não tem mais, tem fé. Aonde tinha desesperança não tem mais, tem esperança. Aonde tinha agonia não tem mais, tem alegria. Porque todos nós sabemos que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. É ela quem nos sustenta. E o que mais me chama a atenção nesse texto, para fecharmos, cantarmos o louvor, orarmos e adorarmos a Deus, o que mais me chama a atenção nesse texto é que a filha daquela mulher, ela não estava com ela naquele lugar. Ela estava na sua casa. Mas toda a ação que aquela mulher tomou de quebrar as barreiras e ir até Cristo, de vencer os discípulos e ir até Cristo, de vencer a religiosidade, as tradições, os paradigmas, os costumes, tudo aquilo que poderia impedi-la, ela foi, venceu, rompeu pela fé. E ela vai até Cristo, mas ela não entendia o que o salmista uma vez disse, que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. São atributos de Deus que não são revelados para todos nós. São atributos de Deus que não são compartilhados com todos nós. Eles são ditos. Mas vai ser impossível entendermos o que é a onipresença, porque nunca teremos essa experiência. Será impossível entendermos o que é uma onipotência na prática, porque a Bíblia vai dizer que Ele não compartilha o seu poder, a sua graça. Mas aquela mulher, quando ela vai, Cristo, Ele toma uma ação que é uma ação muito impactante, queridos. Que é a última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que ela estava ali, adorando a Cristo, mas além de Cristo estar ali, recebendo ela, Cristo também estava entrando na sua casa. Eu não sei se você entendeu. Independentemente do lugar onde você estiver, se você estiver adorando a Cristo, automaticamente Cristo estará presente ali com você, Alex. Mas Ele também estará entrando na sua casa. A Bíblia vai dizer que Cristo ele foi lá na casa daquela mulher, Geraldo, e Ele operou um milagre.
Ele restaurou aquela família. Ele devolveu a alegria. E nesse momento eu gostaria que você convidasse a Cristo para entrar na sua casa. Nesse momento eu gostaria que você convidasse a Cristo para dialogar com você. Nesse momento eu gostaria que você convidasse a Cristo para te orientar. Nesse momento eu gostaria que você convidasse a Cristo para trazer, devolver a esperança. Nesse momento eu gostaria que você compartilhasse tudo que você precisa com o Senhor Jesus Cristo. Porque o altar está aqui, o Espírito Santo se faz presente. Eu gostaria que nesse momento você deixasse tudo que você tem no altar do Senhor. Eu gostaria que você se despisse de toda a armadura, de todo credo, crença, de toda a história, de todo o passado triste que talvez você tenha tido, de toda a tristeza que tem tomado conta do seu coração, de toda a agonia, desesperança. Eu gostaria que você se despisse de tudo isso nessa noite e se entregasse ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você quebrasse todas as barreiras e pudesse se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque da mesma forma que essa mulher tomou todas essas ações e Cristo operou milagres e entrou na sua casa, Ele também pode fazer sobre todos nós nessa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Enquanto estaremos cantando aqui um louvor, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos, para nós clamarmos a Deus, pedirmos juntos a Deus para que a nossa fé seja aumentada, que a esperança tome conta do nosso coração. Eu gostaria que você viesse aqui e que juntos clamassem a Deus, para que uníssemos em uma só voz, adorássemos a Ele e que o milagre seja derramado sobre todos nós. Estaremos cantando louvor e é o momento de você sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos em nome de Jesus. Pode subir. Pode subir. Que nos dá em ti. Contigo caminhar. Tu és a direção. Tu só me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre a existir. Toda manhã preparado pra mim.
Louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti. Obrigado porque foi o Senhor quem nos trouxe aqui nessa noite. E foi o Teu Espírito Santo que ministrou em nossos corações. Os Teus filhos tomaram, a Deus, a atitude e a ação de virem aqui na frente. Eu quero pedir ao Senhor Deus, como ministro do Teu Evangelho, que o Senhor venha sondar esses corações. E que cada necessidade aqui seja atendida pelo Senhor. Pessoas vieram aqui, Deus, necessitadas de uma cura. Cura para ela, para um familiar. Pessoas adentraram aqui, Deus, precisando de libertação, salvação, restauração, restituição, Senhor. Pessoas entraram aqui necessitadas da abertura da porta de emprego. Ah, Deus, essas pessoas tomaram uma atitude de se ajoelharem diante de Ti, de renderem graças ao Senhor. E a Tua palavra nos ensina de todos aqueles que chegam vazios diante de Ti, saiam cheios da Tua presença. Que todos aqueles que se apresentaram diante de Ti, necessitados, saíram abençoados pelo Senhor. Restitui, Senhor. Restaura, Senhor. Cura, Senhor. Todos nós aqui necessitamos de um milagre da parte do Senhor. E nós temos a convicção absoluta, a esperança, a fé, que o Senhor já está agindo ao nosso favor. E que todos nós saiamos daqui esperançosos, Pai. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa esperança. E que não exista nada entre nós e o Senhor. Que não exista nenhuma barreira, Deus, que possa nos impedir de estarmos na Tua presença ou de buscarmos a Tua face. Nessa noite, tudo aquilo que nos impede, Deus, de buscarmos ao Senhor, o Senhor já está jogando por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem impedido o Senhor de agir em nossas vidas já está sendo repreendido em nome de Jesus. Há poder no santo nome de Jesus. E é este nome que nós invocamos aqui nessa noite. E em nome de Jesus, a libertação já aconteceu, a cura já aconteceu, o milagre já aconteceu, a transformação já aconteceu. Em nome de Jesus. Devolva a alegria, Pai. Devolva a esperança, Senhor. Eu estava imaginando aquele povo lá no Rio Grande do Sul, olhando e sovendo água, sovendo tristeza, sovendo, Deus, vulnerabilidade. Como clamar ao Senhor no meio da tempestade, Pai? Como clamar ao Senhor em meio às dificuldades, ó Deus? Nos ensina, Pai, tenha misericórdia de todos nós, orienta-nos, aumente a nossa fé, porque devemos entender que no meio da tempestade o Senhor se faz presente no barco. E não tem tempestade que pode resistir à Tua presença. Não tem doença que pode resistir à Tua presença. Não existe treva que possa resistir à luz do Teu Espírito Santo. Ah, Deus, opera na Quarta Igreja Batista, mas não somente sobre nós aqui. Visita os nossos irmãos que estão lá em sofrimento. Visita os nossos irmãos que estão sendo vilipendiados nesse momento. Leva a Tua proteção, leva os Teus cuidados. Porque o Senhor pode fazer tudo isso. Porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Ti com fé, receberemos. A Tua mesma palavra vai dizer que a oração dos justos tem muito em seus efeitos. A Tua mesma palavra diz que quem transforma a nossa oração é o Teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo intercede
interceda por todos nós aqui. Leva o nosso clamor diante de Deus. E que Deus possa receber as nossas petições. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Traga um afago. Derrama compaixão, amor sobre nós. Traga esperança, Senhor. Porque em muitos momentos não conseguimos enxergar além das muralhas, das barreiras da vida. Mas nós confiamos em Ti e acreditamos que o Senhor nos fará ver acima das nuvens, nos fará ver acima das tempestades. Porque o nosso alvo é o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, meu Deus, por essa riquíssima oportunidade. Continue conosco, nos abençoe. Obrigado por tudo, assim oramos a Ti e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Você acredita que Cristo já está operando na sua vida? Você acredita que Cristo já está derramando das grandes bênçãos sobre a sua vida? Então saia daqui alegre e feliz. Aplauda o nome dEle, exalte o nome dEle. Renda graças ao nome dEle. Porque o Senhor Ele já está trabalhando em nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Podem tomar um assento. Já estamos caminhando para o final do culto. Estaremos lá atrás com a irmã Ana, que estará recebendo a doação para comprarmos os alimentos para os nossos irmãos de rua.